Bom dia a todos. Eu sou o Lucas. Eu sou o aluno orientando dos professores Zanoni e Hélio, e eu vou apresentar o trabalho que nós produzimos até aqui, que é intitulado Exploring Explaining Methods and Multi-Label Problems and Complementary Regularization Strategies in Weakly Supervised Semantic Segmentation. Essa é a nossa agenda. Eu vou iniciar por uma introdução na nossa área de pesquisa e, mais especificamente, no contexto geral. Então, atualmente, existe extensiva pesquisa feita no desenvolvimento de aplicações de diversas áreas de visão computacional, onde, ah, onde a grande maioria delas utiliza de redes de convolucionais. Algumas dessas tarefas são classificação, segmentação, detecção de objetos e visual question answering. E as arquiteturas desses modelos, elas se tornaram cada vez mais complexas, não só pelo número de camadas, que aumentou significativamente, mas também apresentando topologias mais complexas e composições mais complexas do sinal de entrada. Além, é claro, de blocos de processamento que são mais robustos e efetivos do que a convolução ingênua. E aí, então, hoje, esses modelos são compostos de milhões de parâmetros e isso é o novo normal. Mas será que nós podemos confiar nessas predições? Então, entender o funcionamento desses modelos é fundamental na execução de diversas tarefas, como, por exemplo, de operações críticas, no diagnóstico médico, em sistema financeiro, ou até mesmo quando nós simplesmente queremos atribuir responsabilidade e mitigar casos de falha. E aí, é sobre essa necessidade que surge a área de explicabilidade e interpretabilidade de modelos, para termos um... Então, só para nós termos os nossos conceitos claros aqui, né? Uma interpretação é um mapeamento de um conceito abstrato, por exemplo, a classe predita, e um domínio que é inerentemente legível pelos seres humanos. E um exemplo disso é o processo de maximização de ativação, que encontra protótipos, né, amostras genéricas para cada uma das classes aprendidas. E, ao mesmo tempo, uma explicação é uma coleção de características interpretáveis que contribuem para um certo resultado ou saída. E um exemplo disso é o método LRP, ou Layerized Relevance Propagation, que propaga a relevância de cada uma das unidades na última camada até a primeira, gerando um mapa de relevância. No contexto de visão computacional, a explicabilidade envolve, no geral, um conjunto de entradas, um modelo a ser explicado e um conjunto de saída, e o nosso objetivo, então, é encontrar uma função E que, dados três elementos aqui, indica para a gente quais são as características determinantes para essas saídas. E, no geral, nós queremos encontrar E's que possuem essas características, elas possuem completeness, então a combinação das características ponderadas pelas suas contribuições devem resultar no conceito interpretado, elas devem ser fracamente dependentes sobre o subconjunto de características, então elas são organizadas, e elas são classes específicas, ou seja, as explicações descrevem o conceito específico e não os outros adjacentes. E é claro, nós queremos também que encontrar funções que produzam dicas que podem ser usadas para aprender diversas outras tarefas além da original, o que nos traz para uma atividade muito interessante que é chamada de segmentação semântica fracamente supervisionada. A segmentação é uma atividade bem conhecida. Ela consiste em separar grupos de elementos representados no campo receptor visual de acordo com algum atributo em comum. A segmentação semântica separa os elementos com respeito à sua semântica, mas há outras segmentações também, como, por exemplo, a de ruas, onde nós estamos muito mais interessados em identificar a direção e organização urbana do que classificar corretamente cada um dos pixels. Existe a segmentação morfológica e funcional, que no contexto biológico busca identificar os itens com relação à sua forma, estrutura ou função. E também, é claro, existe segmentação volumétrica ou multidimensional. E aí, como isso é feito, né? Os modelos de segmentação, eles são treinados para inferir um sinal espacial de classificação, e esse sinal, então, ele é emparelhado com um mapa de segmentação, que foi muito provavelmente feito por um ser humano. Então, obviamente, essa informação precisa estar disponível durante o treino.
E isso é feito utilizando de alguma dessas ferramentas aqui, e note que é, então, uma atividade supervisionada, e eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que ela é totalmente supervisionada. A anotação, quando é fabricada por um ser humano, nós notamos três itens aqui, especificamente. Elas podem ser ruidosas, ah, e elas serão feitas de forma rápida, porém elas não vão ter a precisão suficiente. Elas podem ser detalhadas, porém isso exige muito tempo e recurso. E elas, claro, a gente pode utilizar de ferramentas assistivas que auxiliem ah, nessa tarefa. E, ao mesmo tempo, a gente pode, então, para lidar com esses limitantes, pensar em uma nova forma de supervisão, que aqui a gente chama de fraca, onde a gente tenta, então, executar a atividade de segmentação a partir de uma forma reduzida ou degenerada da informação supervisionada. Nós não mais temos os métodos de segmentação completos, agora nós deveríamos segmentar a partir de uma informação reduzida, como, por exemplo, os rótulos a nível de imagem, os bounding boxes, rabiscos ou qualquer outros descritores disponíveis. Então, nesse contexto, nós estabelecemos nossos objetivos de pesquisa e dividimos eles em três. O primeiro é estudar os métodos de explicabilidade em ambientes multilabel. O segundo é estudar estratégias de regularização flacamente supervisionadas e propor novas. E o último é investigar soluções W3S em ambientes mais complexos, como a distribuição de cauda longa ou segmentação funcional, onde eles são raramente avaliados. E dito isso, nós fizemos um levantamento bibliográfico e vamos mostrar um breve sumário dele aqui, iniciando pela explicabilidade. Então, uma forma rudimentar de obter explicabilidade é com os métodos baseados em gradiente. Eles derivam da intuição de que se os pixels associados a derivadas parciais próximas a zero contribuem residualmente para o resultado, e, portanto, sua modificação não causaria um impacto significativo sobre a saída. Eles são altamente precisos, mas eles não têm a sensibilidade à classe, eles indicam a saliência, e eles são altamente custosos de computar, uma vez que nós necessitamos executar o backprop para cada uma das amostras. Uma outra forma é utilizando métodos baseados em Class Activation Mapping. A ideia é construir uma combinação dos mapas de ativação provenientes da última camada convolucional, ponderados pela contribuição que eles têm para a saída. E aqui alguns resultados, né? A gente consegue ver que eles são classes específicos, eles também são muito computacionalmente baratos, porém eles não são completos, já que características locais são suficientes na determinação de um determinado conceito. E eles são imprecisos em relação à forma, tamanho, etc., já que os mapas de ativação eles possuem uma resolução muito baixa comparada à entrada. E algumas soluções foram propostas para tentar estender esse campo. Uma delas é o GradCam, então, que tenta aplicar ele para redes mais complexas do que a de classificação. Por exemplo, nesse caso aqui, está sendo explicado visualmente tokens de uma rede ASTM. Existe o GradCam++ também. Ele pondera os mapas de ativação por um fator que é inversamente proporcional à intensidade de ativação. E dessa forma, então, múltiplos padrões associados a um único conceito vão gerar mapas de ativação semelhantes, de somatória semelhante, e, portanto, várias instâncias de um mesmo objeto, eles são destacados de forma homogênea no mapa. O último que nós consideramos é o ScoreCam. Ele pondera os mapas de ativação considerando a contribuição à classificação de um certo conceito, quando eles são usados como máscara, né? Esse método ele é significativamente melhor que os anteriores, apresentando maior cobertura, etc. Porém, ele é extremamente custoso, uma vez que nós precisamos executar muitos forward passes para cada uma das amostras. E a respeito da literatura do W3S, que é profundamente ligado ao item anterior, né? Os mapas de explicabilidade que nós falamos anteriormente, eles podem ser redimensionados para o tamanho original da entrada e concatenados aqui a um mapa constante, um valor residual. E ao aplicar a função de argmax, nós obtemos, então, mapas que são ruidosos, que nós vamos referir aqui como priors.
E como vocês podem ver, eles possuem uma boa capacidade de localização, mas eles são extremamente rudimentares, né? E vários trabalhos na literatura buscam diversas estratégias para mitigar esse ruído e refiná-los, e eu vou falar rapidamente de alguns. Uma abordagem é arquitetural, então você adota arquiteturas ou modelos que são propensos à atividade de segmentação, que no geral eles buscam manter a resolução dos mapas de ativação, não degenerando a capacidade representativa. Ele faz isso utilizando de algumas dessas propriedades aqui, como por exemplo, menos camadas e mais unidades, ou os blocos de bottleneck, a dilatação e etc. Uma outra forma muito comum é utilizando conditional random fields. Eles modelam as informações de similaridade de vizinhança, suavidade e a própria prior como potenciais energéticos. E aí eles redistribuem o rótulo a fim de reduzir a entropia desse sistema. Aí aqui alguns resultados. E a última forma popular é utilizando afinidade semântica a nível de pixels. Então, ele extrai pares de pixels de uma imagem e ele emerge esses pares em um espaço latente, né? Os parâmetros da rede são, então, ajustados a fim de aproximar os pixels no espaço latente, que provavelmente pertencem à mesma classe, enquanto distanciando aqueles que provavelmente não pertencem. E aí, mais uma vez, nós notamos. Desculpe. E aí, essa função de inversão pode ser utilizada, então, para extrair afinidade, que pode ser utilizada como uma matriz de transição em um processo de random walk. E aqui alguns resultados, né? E a gente consegue notar que eles são bem interessantes, mas vocês podem imaginar que eles são significativamente impactados pela qualidade das priors. E, portanto, há um esforço extensivo em tentar aumentar essa qualidade. Um exemplo desse esforço é o PuzzleCam. Ele regulariza a saída global da rede pela própria saída local, composta de puzzles. E o objetivo disso, então, é forçar o modelo a prestar atenção em características locais, não somente a mais determinística de um certo conceito. E aí aumentando, portanto, a completude. Um outro método muito importante é o Class Specific Erasing, onde as cams de uma rede elas são refinadas a fim de apagar todos os objetos contidos na imagem associados a uma certa classe, a fim então de reduzir a intensidade de classificação de um segundo modelo, o classificador ordinário. E a terceira e última é o C-squared-M. Ela é uma técnica não supervisionada de detecção de saliência e ela emerge regiões de uma certa imagem em um espaço latente e constrói uma função de bipartição PI. E o objetivo, então, seria que essa função separasse regiões salientes e não salientes. Os mapas, eles podem, então, em tempo de inferência, ser usados para derivar uma CAM para classe background, que seria usado no lugar do mapa constante, provendo, então, uma melhora significativa aqui na precisão de borda, completude e outras propriedades. Então, agora eu vou estabelecer as nossas propostas de pesquisa, iniciando pela motivação. Nós percebemos que os métodos de explicabilidade propostos até agora, eles cumprem com a sua proposta, isso é, aumentar a completeness, porém eles apresentam um comportamento muito inesperado em ambientes multirótulo, e nós atribuímos isso a uma certa negligência que a literatura tem a respeito dessa classe de problemas, já que os métodos são majoritariamente avaliados sobre ImageNet ou outras formulações single label. E, naturalmente, nós temos o interesse de obter explicações que são mais precisas quando o contexto é muito mais convoluto ou quando múltiplas classes coocorrem. Já para W3S, nós notamos que a eficácia dos modelos para caminhos provisionados, eles ainda são significativamente inferiores aos supervisionados. Nós temos interesse, então, de reduzir essa distância. E eu vou apresentar a nossa proposta de pesquisa, enumerando as questões de pesquisa nela. Então, nós optamos por iniciar os estudos com os modelos de aplicabilidade existentes, e nós gostaríamos de saber como eles se comportam em ambientes multilabel e se nós podemos mitigar o problema de contribuições cruzadas, que nós ilustramos anteriormente, utilizando alguma forma de apagamento. Em seguida,
nós propomos um estudo sobre estratégias W3S complementares que possam emergir propriedades interessantes na atividade de segmentação. E nós propomos um estudo de geração adversarial de campos, a fim de tentar avançar o estado da arte. E, por fim, nós propomos investigar se métodos de desacoplamento de contexto podem ser adaptados para o problema de W3S, em especial a fim de ajudar os contextos convolutos, onde os conceitos de interesse são sempre muito dependentes. Numa terceira fase, nós propomos explorar os transformers e spatial attention para obter uma segmentação mais detalhada e precisa. E nós queremos investigar se métodos de W3S elas podem ser adaptadas para os transformers visuais a fim de aumentar a eficácia que eles possuem atualmente. Em uma quarta fase, nós propomos investigar métodos de W3S sobre os casos difíceis, como problemas extremamente desbalanceados, distribuição de cauda longa, ou outras formas de segmentação que não a semântica, onde os padrões visuais não necessariamente são tão latentes. E nós iremos investigar o aprendizado long tail e aprendizado de características específicas de segmentação funcional, a fim de aplicar métodos de W3S sobre esses cenários, enquanto mitigando a queda de eficácia. Em uma última fase, nós iremos buscar estudos de ensembles e soluções fracamente supervisionadas, a fim de promover soluções que são mais robustas. Nós queremos estudar técnicas de aprendizado de contexto, a fim de aprender políticas também de combinação mais efetivas que o ensemble clássico, a fim de não só promover uma solução mais robusta no geral, mas também se manter atento aos casos específicos de contexto. E, finalmente, nós queremos estudar outras tarefas adjacentes que possam compartilhar de conhecimento de segmentação, que possam ser conjuntamente aprendidas, a fim de construir soluções mais robustas. Esse é o nosso cronograma, que é o mesmo apresentado no texto. E a respeito do nosso aparato experimental, nós utilizamos inicialmente o Google Colab e estamos atualmente utilizando o Santos Dumont. E nós escrevemos código em uma das principais bibliotecas, que é o TensorFlow e o PyTorch. A principal regra de avaliação adotada foi a comparação quantitativa, utilizando as principais métricas da literatura. Em específico, em XAI, nós usamos o Increasing Confidence in Average Drop, além de propor outras três para o contexto multilíngua. Já em W3S, nós utilizamos as métricas comuns, o Mean Intersection Over Union e o Pixel Accuracy para segmentação, e o F1 Score para casos binários, como, por exemplo, a dextrosalina. E sobre nossos resultados preliminares, começando por XAI, só para recordar, essas aqui são as formulações do CAN e do GradCAM, e eles buscam encontrar as regiões que contribuem para a classificação de uma classe C. E, conversamente, nós imaginamos uma função JC, que seria associado não só somente ao score de C, mas negativamente associado ao score das demais classes existentes na amostra. E assim nós definimos um novo método de explicabilidade que busca minimizar a contribuição para a classificação de classe C, enquanto maximizando, desculpe, a contribuição para a classificação de classe C, enquanto minimizando a classificação das demais classes. Porém, como existem associações negativas entre os mapas de ativação e a classificação de um determinado conceito, ou seja, existem Ws, Nk negativos, a negação ingênua deles iria resultar em valores positivos, o que acaba gerando ativações residuais sobre áreas que não estão relacionadas à classe de interesse. Então, nós escolhemos decompor esse sinal em três partes, onde nós maximizamos as contribuições em direção à classe C, minimizamos as contribuições positivas para a classificação das classes adjacentes e minimizamos as contribuições negativas para a classificação de todas as classes, que no geral acontece associado ao background. E esses são os resultados. Nós conseguimos ver uma grande diferença entre as CAMs. Por exemplo, as ativações residuais sobre os backgrounds desapareceram completamente. As ativações cruzadas também. E ao perguntar o que é uma pessoa, por exemplo, o mapa evita motos ou os sofás.
ou as bicicletas. Ao perguntar o que é uma bicicleta, uma moto ou um sofá, o mapa evita completamente as pessoas. Aqui tem alguns resultados sobre o Coco 2017 e alguns resultados sobre o HPA. Esses são nossos resultados quantitativos. O que a gente consegue notar aqui é que o Min-Max-Cam ele é mais efetivo em achar áreas precisas e achar as áreas de importância de cada uma das classes, porém ele não é tão efetivo na cobertura dessas classes, gerando, no geral, mapas que são significativamente menores. É, e em um segundo momento, nós também propomos uma estratégia de regularização chamada de utilização de kernel, e a ideia é que se um classificador possui uma forte associação com o kernel, aquele kernel não deve ser usado pelos demais classificadores, e isso, o objetivo disso é reduzir falsas associações ou correlações que distorcem as CANs, né? Por exemplo, a ocorrência de uma cadeira não deveria implicar na classificação de uma mesa, mesmo que ambas ocorram juntas sempre no conjunto de dados. E aí, com isso aqui, olha, a gente mostra que a correlação entre os classificadores se torna muito menor ao aplicar a regularização de kernel, e eles agora mantêm uma associação positiva, esparsa e descorrelata com os mapas de ativação. Esse é o impacto sobre a eficácia. Então, no geral, ele tem um efeito positivo quando o número de classes é baixo e um efeito negativo quando ele é alto. Mas isso pode ser mitigado com o emprego de fatores alfa e beta que modulam a agressividade do softmax. E, por fim, nossas contribuições com W3S. Nós avaliamos um conjunto reduzido de métodos e encontramos uma boa combinação entre puzzle, o CCSE, C-Squared-M e o Label Smoothing. Então, primeiramente, nós identificamos que o puzzle e o OCCSE poderiam ser treinados em conjunto em uma solução que é mais eficaz, pois produz as priors que têm uma alta cobertura, um completeness, ao mesmo tempo que são sensíveis a bordas semânticas. Aqui é uma comparação qualitativa da qualidade deles, todos eles significativamente melhores do que os métodos que nós vimos anteriormente, os mapas que vimos anteriormente. Em seguida, nós propomos a geração adversarial de campos e analisamos como ela impacta na efetividade do sistema. Nós propomos esse algoritmo. Em último momento, nós propomos uma extensão do C-Square-Cam, que utiliza dicas de saliência a fim de regularizar o seu treinamento. E o objetivo disso é prover não só uma âncora do algoritmo sempre construir a bipartição no mesmo sentido, mas também injetar viés indutivo no treinamento, que foi aprendido em um ambiente que é altamente regularizado, considerando todas as propriedades de interesse que nós conversamos. Esses são alguns mapas de saliência, e esses são os mapas de afinidade gerados a partir deles. Então, nós notamos que existe uma redução significativa nas zonas mortas de incerteza, e isso possibilita não só que a rede de afinidades tenha mais pares para treinar, como também tenham pares mais difíceis próximos às bordas semânticas no seu treinamento, que inerentemente afeta a sua efetividade. Esses são os resultados dos nossos submission studies, que mostra que a combinação desses três produz melhor resultado sobre validação. Esses são alguns exemplos de mapas de afinidades aprendidos. E esses são alguns exemplos de segmentação propostos por uma rede DeepLab V3 Plus, que foi treinado sobre os pseudomapas que nós apresentamos anteriormente. Esses são nossos resultados quantitativos sobre o BOC 2012. E esses são nossos resultados quantitativos sobre o MS Coco 2014. Só que aqui nós apresentamos somente a comparação das priors com os métodos. Então, dá para a gente ver que a gente supera vários dos métodos de 2021
e alguns de 2022, porém a gente perde para alguns dos métodos mais recentes. Mas a gente espera que com o refinamento das priors a gente consiga ser competitivo com esses também. Bom, nossas considerações finais. Até o momento nós conduzimos as duas primeiras fases do nosso estudo e como trabalhos futuros nós queremos concluir as quatro últimas, o estudo dos transformers, o explorar as estratégias de balanceamento em long tail, identificar e avaliar W3S sobre problemas difíceis e estudar os casos de ensemble. Essa é a nossa produção científica e essas são as nossas contribuições técnicas. E os nossos agradecimentos ao CNPq e ao LNCC